Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Floripa em Foco do Sintesp, nesta semana com o atual diretor de formação no Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Santa Catarina, o Mário Antônio da Silva. Bem-vindo, Mário, tudo tranquilo? Obrigado, Silvio. Eu sempre sou bem-vindo aqui, né? Eu não tenho outras palavras, porque até é uma TV nossa, né, dos trabalhadores. E quero parabenizar também pelo programa que vocês vêm insistentemente botando no ar, né, para o bem dos trabalhadores. Nós precisamos sensibilizar, conscientizar as entidades dos trabalhadores para usar esse espaço que é nosso. Eu não vejo outra alternativa, principalmente nessa conjuntura nacional que estamos vivendo. Hegemônica, emburrecida. E quero também agradecer pelo espaço e também saudar todos os servidores públicos ao qual a gente representa, como também toda a classe trabalhadora. Esse é um momento de unidade da classe trabalhadora, em defesa dos nossos direitos, em defesa de uma sociedade justa e igual para todos. Olha, já começou. Falou bonito, senhor Mário Silva. E para defender os direitos de todos os trabalhadores, o papo sério é com o governo do estado de Santa Catarina, né? Que lançou mais um pacotão. O que tem nesse pacotão do Pinho Moreira? Olha, o pacote do governo a gente entende que é um pacote meramente decorativo. É muita maquiagem, é muito jogo de marketing em cima de um pacote que não traz benefício no conjunto da sociedade. Tanto é que a primeira posição do governo é não conceder reajuste na database. Isso já é uma afronta ao direito dos trabalhadores, do serviço público. Que é 1º de janeiro. 1º de janeiro, com certeza. Que o próprio governo instituiu. Né? É a lei criada em 2011 que não vem sendo cumprida pelo próprio governo. Então diríamos assim que é uma afronta já ao Estado democrático de direito dos trabalhadores do serviço público. E para isso a gente vem aqui desmascarar essa política de desmonte do Estado, política que não atende aos nossos interesses nem a da sociedade. Portanto, nós estamos defendendo também a sociedade catarinense. O papel do sindicato não é só defender o salário, mas é defender o serviço público, é defender um serviço para toda a sociedade e com igualdade de direitos. Para isso que existe sindicato, para isso que existe a organização dos trabalhadores. E entendemos que o governo fez essa maquiagem em relação a alardeou a Quatro Ventos que está demitindo. Isso, na verdade, não resolve o problema dos servidores e não resolve o problema do serviço público. Por quê? Nós sempre tivemos posição em relação à contratação exagerada de comissionados. Demitir comissionados, né? Demitir comissionado e também ele fala em relação a outros setores, né, de servidores que não têm estabilidade. Nós temos contrariedade a uma série de situações. Tanto é que nós temos o estágio probatório, que esses servidores não podem ser demitidos nesse período, né? Tem que haver, a não ser que haja irregularidades com ampla defesa do servidor, se houver qualquer tipo de ameaça nesse sentido. E nós não aceitamos em ano eleitoral esse marketing eleitoreiro, porque, na verdade, se houver alguma redução de despesa, temos a clara certeza de que vai ser desviado esses recursos para a campanha eleitoral desse ano. Exemplo disso é uma outra situação dentro do jogo de cena do governo, quando fala que o Estado está devendo milhões para a saúde. Isso é inadmissível, porque nós temos verba carimbada, né, para a saúde, para a educação, para todos os setores, como segurança também. E se o governo fala em débito, nós temos que colocar em cima dessa situação uma auditoria do Ministério Público, uma auditoria do Tribunal de Contas, para de fato verificar se existe essa dívida. Porque isso também pode ser um jogo de cena para desviar recursos para financiamento de campanha eleitoral que esse ano vai ter no Estado e a nível nacional as eleições, né? Então nós temos todo esse cuidado e isso também não faz diferença em relação ao pacote que o governo do Estado vem anunciando aí. Entendemos que esse pacote é meramente decorativo, como já foi falado, e não traz benefício no conjunto da sociedade. Queremos posição mais enérgica, mais séria do governo,
A exemplo de fazer concurso para todas as secretarias, autarquias e fundações, que nós não temos há muito tempo em vários segmentos. Nós temos, por exemplo, na Secretaria de Segurança, por exemplo, ausência de concurso, tanto na área administrativa como na área fim. Nós temos ausência de concurso na autarquia do DEINFRA desde 86. O DEINFRA está ainda em greve, inclusive? O DEINFRA agora ele saiu do estado de greve, voltar ao estado normal, até porque o período eleitoral ele já teve entrada e o estado não pode mais aventar qualquer tipo de gastos, a não ser se for da database. Database o governo pode conceder. A lei eleitoral não proíbe que ele conceda a database para os servidores. É por isso que a campanha nossa, que depois no ponto seguinte a gente vai discutir, ela traz essa posição mais concreta do sindicato, que é o compromisso do governo com a database dos servidores, que a lei eleitoral não vai dar qualquer impedimento. Mário Antônio da Silva, diretor de formação do Sintesp, o Sindicato dos Servidores Públicos aqui de Santa Catarina, e a campanha salarial. O Sintesp realizou uma assembleia estadual para discutir a campanha salarial, que foi feita aqui em Florianópolis, inclusive. O que foi acertado aí em cima do ponto campanha salarial dos servidores? Perfeito, Silvio. Nós tivemos uma audiência, uma assembleia geral, melhor dizendo, que ocorreu na Assembleia Legislativa, onde a gente chamou todos os servidores das secretarias, autarquias e fundações que compõem a base do Sintesp para discutir a pauta em relação à campanha salarial de 2018, porque nós temos enfrentado uma resistência do governo em não cumprir as leis, principalmente no que diz respeito à database. E a database foi instituída pelo próprio governo em 2011, né? E nós queremos que esse compromisso seja honrado pelo governo, seja cumprido até... nem que seja até o final deste ano, mas quanto antes melhor, para não ter essa corrosão anual no salário dos servidores, justamente. Porque todo ano, como nós temos inflação, automaticamente ele é corroído pela inflação, o salário, e aí a reposição através da database vai ajudar a recompor o prejuízo da inflação. E outra questão também é incorporar, né, aos servidores o triênio, que tem uma gratificação que foi concedida para os servidores em 2014, e essa gratificação ela não está sendo incorporada aos servidores do DEINFRA, do IMETRO, dos servidores do Porto São Francisco, de alguns segmentos que têm esse direito à gratificação, à incorporação do triênio. E a questão em relação ao IMETRO, que eu acabei citando junto, os servidores do IMETRO estão sendo penalizados duplamente, porque eles fizeram greve em 2013, juntamente com todas as demais secretarias e autarquias, e eles não estão tendo nenhum benefício do governo em relação à gratificação como reposição da inflação. Então eles tiveram, mesmo com a greve e mesmo com a reposição dos dias que foi feito, eles não tiveram os dias descontados, na negociação não foi cumprido pelo governo. Porque os servidores repuseram os dias da greve. De abonar isso, na verdade, eles repuseram trabalhando. E o governo, na mesa de negociação, não honrou com o compromisso. Aconteceu isso também com os professores. Isso, a exemplo dos professores. Então, assim, quando o servidor ele faz greve, ele faz uma pauta de reposição. E os servidores do IMETRO repuseram, e o governo não cumpriu, que era devolver os dias parados que foi descontado. E também não concedeu a eles a gratificação. Por isso que é uma outra categoria que tem sido dentro do Estado um segmento que está sendo penalizado duramente pelo governo. Então, como esse ano é ano eleitoral também, com certeza os que estão penalizando o segmento do DEINFRA, como o do IMETRO e outros segmentos, vão ter a resposta nas urnas, porque os politiqueiros vão vir pedir voto para os servidores. E os servidores têm que começar a entender que nós não podemos votar sempre nos mesmos descarados e naquelas pessoas que mentem ao longo dos anos quando são governo. Olha, palavras de Mário Antônio da Silva. E para resolver isso, então, organização e união da classe trabalhadora. Com certeza, e até porque dentro da pauta da campanha, né, o Silvio, também pega a incorporação da gratificação de produtividade dos servidores da saúde, que é da base estadual do Sintesp, que também seria um ganho dentro do salário deles, fazendo essa incorporação aos vencimentos. Então a categoria da saúde tem também essa gratificação de produtividade, que está sendo solicitada na nossa campanha salarial, a incorporação. E também compreendendo dentro da pauta
a reposição do Vale Alimentação, que está congelado, né, que nós temos um Vale Alimentação congelado há mais de 4 anos. Nós temos também as nossas diárias que estão congeladas desde 2000. Então hoje o servidor, quando ele sai para uma missão fora do seu município, que ele precisa justamente passar a noite, alimentação e mais hospedagem, ele não consegue mais, ele paga para viajar. Tanto é que a gente tem orientado os servidores que não se faça viagem acima do limite da distância, porque ele não vai ter condições nem de se manter nessa viagem, porque as diárias não estão sendo suficientes para manter esses servidores. E aí pega todas as categorias dentro do serviço público, né? Dentro do Estado, esse congelamento de diárias. Diferente dos secretários, que continuam com a diária bem diferente dos servidores, né? Que a nossa não passa de R$110. E muitas vezes também tem a diferença em relação à graduação do servidor. Ele tem valores que diferenciam, né? O 110 é o teto, mas tem servidores que recebem abaixo disso ainda, né? Hoje uma estadia, como nós vamos fazer, a exemplo agora, formação na cidade de Lages, o valor da menor diária que nós pagamos lá foi 150. Então, como é que vai se pagar a alimentação? Se o servidor tem que pagar um hotel, por exemplo. Então, são coisas assim que o governo tem que cumprir a pauta da mínima da campanha salarial que a gente vem discutindo com o governo. Foi aprovado na Assembleia com os servidores, foi entregue já ao governo essa pauta para atender toda a demanda dos servidores minimamente, né? Pois é, foi solicitada inclusive uma audiência pública com o governo do estado de Santa Catarina para entregar essa pauta de reivindicações, e quem recebeu a comissão foi o CONER, que é o Conselho de Negociação e... Perfeito, é uma coordenação, na verdade, que foi criado em 2008, pelo então governador pelo Luiz governo Henrique, Luiz Henrique ainda. Na verdade, eles criaram uma coordenação de negociação onde todos os sindicatos do Estado passam por essa coordenação. Na verdade, essa coordenação não deixa de ser um para-choque para evitar que nós hoje tenhamos acesso a secretários, ao próprio governador, que a gente não consegue sentar com o governador já faz mais de 10 anos. Então essa é uma realidade que a gente vive. Temos um governo que não recebe as entidades do serviço público estadual, não recebe a representação legítima dos servidores. E o CONER não tem poder decisório. Né? Não, nenhuma. Ele simplesmente só recebe a pauta e entrega ao grupo gestor ou ao grupo, né, ao secretário. Então essa pauta deveria ser tratada diretamente também com o sindicato e governo, não somente com a coordenação de negociação, né? Muito bom. E parece que a coisa é articulada nos níveis governamentais, né? Porque essa situação que você está descrevendo para os servidores públicos do Estado, os servidores públicos municipais aqui de Florianópolis estão passando por uma situação semelhante, né? O Sintesp está acompanhando a greve dos municipários de Florianópolis, Mário? Estamos, claro, é uma greve totalmente legítima, diferente daquilo que a gente já sofreu também no Estado, né? Ou se, além da greve ser legítima, nós temos contra nós um judiciário que dá liminares ao prefeito, ao governo do Estado, impedindo que a nossa greve tenha continuidade e seja legítima. Mas a sociedade ela está atenta, tanto é que todos os servidores municipais estão tendo apoio da sociedade, porque sabe que o que o prefeito está mandando para a Câmara de Vereadores e aprovou nesse último dia 21, feriado, coisa vergonhosa que aconteceu policial, em Florianópolis. pimenta. Isso tudo nós do Serviço Público Estadual também já enfrentamos, que é a entrada das organizações sociais no serviço público, aonde essas empresas simplesmente elas ganham muito mais do que o governo gasta ou investe com servidores concursados, hoje, né? Não presta serviço de qualidade e deixa a sociedade muitas vezes na mão. E para isso nós temos vários exemplos. No Estado foi entregue para as organizações sociais Hospital de Araranguá, Hospital de São Miguel do Oeste, foi entregue aqui o Hospital de Florianópolis, foi entregue também já há bastante tempo o EMOSC, o CEPOM, né, onde são atendimentos de saúde de qualidade que a gente precisa ter o retorno à mão do Estado, que hoje não está tendo essa qualidade. Por isso que as empresas elas são simplesmente, o interesse é meramente financeiro, e o serviço público para esses
políticos de plantão, a exemplo do prefeito de Florianópolis, como nós também temos no estado, virou simplesmente um balcão de negócio. E não foi para isso que eles se elegeram. Eles se elegeram com o compromisso de honrar o serviço público. E nós temos que ter, né, como uma salvaguarda, o Ministério Público, o Judiciário, né, que são guardiões das leis e da Constituição, tem que impedir isso. Nós não podemos aceitar que o serviço público seja entregue dessa forma para terceirização, para organização social, para privatização, que isso nada mais é do que a destruição do Estado brasileiro. E começa pelo município, nós não podemos concordar com isso. E somos totalmente favoráveis a essa greve, somos defensores e apoiamos integralmente a greve dos servidores municipais. Tanto é que tiramos na nossa Assembleia uma moção de apoio a todos os servidores, à sociedade de Florianópolis e catarinense, porque o serviço público tem que ser defendido por todas as entidades e também pela sociedade, como também uma nota de repúdio contra o prefeito de Florianópolis e contra todos os vereadores que recebem dinheiro público para acabar com o serviço público. Pode isso? Recebem dinheiro público? Com certeza. De salário ou coisas... As duas coisas, né? Porque o papel do vereador, do legislativo, tanto na Câmara de Vereadores como na Assembleia Legislativa, é para fiscalizar o executivo ou fiscalizar o governo, tanto municipal como o governo estadual e federal. Esse é o papel, né, dos vereadores. Eles recebem, né, salário altamente já alto e com certeza eles não elegeram, né, e não votaram na política do governo municipal gratuitamente, porque existe muito esquema por trás disso e aí é que corre nas veias do poder público a corrupção. Não temos dúvida disso. Só para localizar o telespectador sobre o que o Mário está falando aqui a respeito dessa greve dos municipários em Florianópolis, a categoria está em greve contra o projeto enviado pelo Executivo à Câmara de Vereadores, que cria as OSs na área da saúde e da educação. O governo passa a pagar estas organizações sociais para que façam a gestão da educação e da saúde. E você diz que você acabou de dizer que isso custa mais caro do que se o próprio governo municipal cuidasse da educação e da saúde? Não temos dúvida, né, Silvio? Além do custo ser muito maior, porque a empresa que recebe, ela recebe um valor 3 vezes mais do que um servidor efetivo, né? E também, a outro lado do gasto que está tendo nesse momento, é o investimento com a mídia, que a prefeitura faz nesse momento para tentar convencer a sociedade de uma catástrofe que vai ocorrer no serviço público se não fosse aprovado. Municipal de Florianópolis. E o Ministério Público mandou tirar do ar essas propagandas. O Ministério Público tem que impedir que o governo entregue o serviço público para a organização social. Esse é o papel do Judiciário. Esse é o papel do Ministério Público, do Tribunal de Contas, e a nossa luta em defesa do serviço público de qualidade, tanto no município, como no Estado e como na União. O serviço público é do povo para o povo, até porque todos nós pagamos imposto para isso, né? E nós não podemos concordar com essa aberração, né, e com esse crime que está sendo cometido nesse momento com o Serviço Público Municipal de Florianópolis. E para isso nós somos servidores também do Estado que defendemos o município, até porque nós vivemos no município, né? Nós queremos uma saúde pública, nós queremos uma educação pública de qualidade e para isso tem que ter servidores concursados. Se isso se intensificar, né, a sociedade catarinense tem que entender que começa a diminuir o concurso público em todas as áreas e isso é inadmissível. Por isso que nós não podemos concordar. E aí vem todos os demais problemas relacionados à Previdência e outras situações, porque não vai ter mais contribuição para o Fundo Previdenciário, por exemplo, né? Estamos aqui no Floripa em Foco do Sintesp com o secretário, com o diretor de formação, que já foi presidente por várias vezes, secretário-geral em algumas gestões e agora dirige a pasta de formação. E antes de falarmos da formação que está acontecendo nas regionais do Sintesp em Santa Catarina, você estava falando antes do Congresso Nacional da FENASEP. O que é a FENASEP? A Federação? É a Federação dos Servidores Públicos Estaduais do Brasil, que nós temos uma federação nacional, né? Que ela congrega todos os estados dos servidores públicos. Os sindicatos de servidores... Sindicatos de servidores públicos estaduais, é isso. Então a gente tem essa federação, ela está sediada em Brasília, e esse congresso ele começa no dia 24, que é amanhã, né? Opa!
e vai até no dia 26. Em Brasília também? Em Brasília, não vai, ele está acontecendo esse ano em Pernambuco. Uau! Porque como é uma entidade de âmbito nacional, os congressos eles tendem a sempre ser num estado diferente, né? Itinerante, né? Para contemplar as regiões, e esse ano vai ser na região Nordeste, até porque lá nós temos muitos estados também, né, que fazem parte da federação. E a defesa que a gente está indo com a nossa delegação, inclusive saíram hoje de Florianópolis um número de 13 delegados nossos, né, representando o Sintesp, é levar a pauta em defesa do serviço público de qualidade e também fazer parte de uma nova gestão que vai ocorrer eleições da nova direção nacional. Né? Vai ter eleição nesse congresso. Cada congresso tem uma eleição, e aí a gente está também levando nomes para disputar para compor a direção nacional da FENASEP. E você está aqui, você não vai lá então? Não, eu, em função da nossa agenda de formação, eu acabei não fazendo parte dessa delegação, mas a gente acompanha isso justamente, e também as políticas do Sintesp a gente já tirou antecipadamente, o nosso plano de luta que está sendo levado pelos nossos companheiros. Né? Para ser contemplado contemplado no Congresso Nacional. E a situação que a gente acabou de falar dos servidores públicos municipais de Florianópolis, a situação dos servidores públicos do Estado de Santa Catarina, se repete em nível nacional com os trabalhadores que a FENASEP representa? Né? Com certeza. Nós temos estados onde a política de destruição e de desmonte do serviço público, ela está se intensificando, a exemplo de Santa Catarina, que não é diferente, né? Porque nós temos aqui uma política de Estado mínimo, e a nossa ação concreta dentro do Congresso Nacional da FENASEP é justamente se solidarizar com aqueles estados que estão havendo também a mesma política e tirar políticas semelhantes de combate a essa destruição do serviço público nos estados que hoje são governados por partidos extremamente conservadores, com a política do Estado mínimo. Porque o que é Estado mínimo? Estado mínimo é reduzir o Estado para a população, é acabar, né, com a política de assistência social, atendimento na segurança, na saúde, como está acontecendo com o município de Florianópolis, que acabamos de frisar. E não podemos concordar com isso, porque a Constituição tem que ser respeitada e tem que ser levada a sério pelos políticos parasitas e oportunistas que nós temos na política brasileira, né? Onde eles ganham as eleições com discurso e na prática eles fazem totalmente diferente, principalmente transferindo o serviço público para empresas, para terceiros, que esses, por sua vez, financiarão as suas campanhas eleitorais. Nós temos que dar um basta nisso. É por isso que a sociedade tem que participar, a sociedade brasileira ela tem que ficar atenta em relação aos políticos que são eleitos, principalmente no ano eleitoral, né? E fazer com que o judiciário seja um judiciário atuante em defesa, né, do Estado brasileiro e não do desmonte do Estado brasileiro, como está ocorrendo. Pois bem, quase no final deste Floripa em Foco do Sintesp com o Mário Antônio da Silva, o assunto predileto agora da sua pasta, que é formação. Você comentou que estão percorrendo Santa Catarina inteira, fazendo formação. Você acabou de vir de Lages. Perfeito. Que tipo de formação está sendo feita? Esse trabalho de formação, na verdade, são etapas que ele tem a primeira e a segunda. Nós estamos em algumas regiões fazendo a primeira etapa, onde não foi feita a etapa inicial no ano que passou, de 2017. Naquelas que nós fizemos ano passado, esse ano nós vamos aplicar a segunda etapa, que é formação de base para trabalhadores iniciantes na vida política sindical. Porque é importante o trabalhador saber a sua posição enquanto trabalhador no serviço público, até porque como servidor público ele é um trabalhador, né? E a formação ela tem uma responsabilidade de também trazer o histórico da vida dos trabalhadores. Como é que surgiu o sindicato, né? Como é que surgiu o Estado brasileiro, como é que surgiu, né, a luta de classe no Brasil. E tudo isso é discutido nos cursos de formação. Portanto, assim, o curso de formação ele não tem formação acadêmica para participar. O trabalhador ou o servidor que participa, ele pode ter tanto o seu nível, né, de escolaridade, nível inferior de primeira a quarta série, como quinta a oitava, como nível médio, como nível superior. Pode ter doutores participando desses cursos
que esse curso de formação não é o mesmo que ele vai aprender lá na universidade. Né? São totalmente diferentes no sentido do quê? Para serem aplicados na prática. Para ser aplicado na prática e organizar os trabalhadores, né? Organizar no seu local de trabalho, como ele se postar em relação ao patrão, ao governo, que é o nosso patrão, né? E também a sua posição em relação ao sindicato, porque o sindicato ele é um instrumento da luta dos trabalhadores. Se o servidor público, o trabalhador, não entender que esse instrumento é dele para usar como ferramenta de luta, de conquistas e ampliar direitos, ele nunca vai entender, né, por que melhora as conquistas, se não é através das lutas. E o sindicato ele proporciona esse curso de formação justamente para a gente despertar no servidor público, né, despertar essa consciência justamente política em relação ao sindicato, aonde que nós nos colocamos enquanto sociedade, porque hoje o jogo de cena da mídia convencional e tradicional, ela nos empurra para um beco, muitas vezes sem saída, porque eles jogam contra nós, né, dizendo que o sindicato não é bom para o trabalhador, que é uma mentira. Agora, o patronal, a classe patronal tem sindicato, tem federação, tem confederação para lutar pelos seus direitos. E por que o trabalhador não pode ter? Né? Por que o trabalhador não pode ter a sua organização, o seu sindicato e os seus representantes eleitos, como acontece no Sindicato dos Trabalhadores? E esses trabalhadores que queiram participar desse curso de formação, como é que faz? Ainda tem vagas? Olha, nós temos um calendário que inclusive foi lançado no planejamento da diretoria agora no início desse ano, e a gente tem dentro do sindicato a organização que ela funciona da seguinte forma. Nós temos a sede e nós temos mais 5 regiões que são núcleos, né? Em Santa Catarina. Em Santa Catarina, que são núcleos físicos, onde nós temos funcionários. O único núcleo que nós não temos funcionário é São Miguel do Oeste, mas nós temos um diretor liberado lá, que é um núcleo físico onde as pessoas podem se reunir lá naquelas regiões para fazer a inscrição para o curso de formação e também para outras atividades que venham ocorrer, né, em relação... Filiação. Justamente, e que aí está colocado também a campanha de sindicalização que nós estamos iniciando esse ano, que a gente vai falar na sequência. Então o pessoal pode se inscrever a partir do momento que as regiões, como nós deixamos para as regiões definir o calendário e algumas datas, a partir do momento que a gente colocar no site, nós temos um link de formação onde fala o seguinte, servidores em construção, né? O pessoal pode entrar ali naquele link, tem ficha de inscrição, tem tudo por ali. E aí se inscreve na sua região, né? Que o curso vai acontecer na sua região. Nós temos agora, inclusive, dia 2 e 3, o calendário em Araranguá, e dia 4 e 5 em Criciúma, que nós vamos fazer na sequência essas duas tarefas. São próximas aqui no sul do estado. São no sul do estado, perfeito. Muito bom. É você que está ministrando. Tem a presença minha e do adjunto da formação, que é o companheiro Sebastião. O Sebastião. Amorim, que ele nos ajuda aí também nessa tarefa da formação. Certo. E ele também já foi diretor de formação em outras gestões, né? Então tem uma boa experiência em relação a isso. Né? Tem bagagem. Tem bagagem. Então, rapidinho, a campanha de sindicalização está no ar, está no site, na última assembleia, Silvio, que nós tivemos, que nós tratamos da campanha de salarial também, nós tratamos do lançamento da campanha de sindicalização. Essa campanha de sindicalização, ela traz assim alguns conceitos novos em relação ao porquê sindicalizar ao seu sindicato. Porque nós estamos num momento, né, histórico de uma sociedade hoje que está disseminando divisão, está disseminando ódio. Então nós temos que valorizar a entidade que luta por nós. E a campanha de sindicalização é justamente um instrumento que nós temos para valorizar não só o trabalhador, como também valorizar o serviço público. Porque o serviço público, se não tiver a defesa nossa, dos servidores públicos, através do seu sindicato, nós vamos ter um Estado cada vez menor, mais destruído, né, com mais influência externa no serviço público, sem concurso, e é para isso que a sindicalização ela traz essa organização dos trabalhadores, fortalecer o sindicato, porque o sindicato é nosso, não é do governo. O governo tem a sua organização, que são os sindicatos patronais,
E ele faz parte disso também, ele faz parte das entidades patronais. Por que o servidor não pode fazer parte do seu sindicato? Né? Inclusive, esse ano nós temos que considerar a importância da sindicalização para todas as lutas do sindicato, como nós temos em novembro o congresso do Sintesp, né, que nós não temos local definido ainda, mas vai acontecer. Já com a eleição da nova Isso, diretoria. E já em maio do ano que vem, começo do ano que vem, nós temos as eleições do Sintesp. Que aí, com certeza, assim, todo o pessoal e todo servidor que é sindicalizado, ele pode fazer parte de alguma chapa para concorrer às novas eleições, porque de fato o sindicato precisa renovar, o sindicato precisa de novos servidores, porque a atual direção, ela vai embora, ela vai sair e o sindicato vai continuar. E os novos servidores precisam tocar essa ferramenta de luta que é o sindicato, que é uma importância vital na vida do servidor público. E o lema, inclusive, da sindicalização, né, da campanha, Silvio, o Sintesp é um patrimônio dos servidores públicos de Santa Catarina. E isso tem que ficar bem claro para todos nós. O sindicato é nosso. O Sintesp é patrimônio dos servidores públicos no estado de Santa Catarina. Perfeito. Então, você, servidor, entre no www.sintesp.org.br, procure lá o link, o banner de sindicalização, preencha a ficha e ela tem que ser entregue numa regional, porque tem que ter assinatura no papel, né? Hoje, assim, nós estamos fazendo uma alteração, inclusive, na filiação. Ela pode ser entregue nos locais de trabalho, ela pode ser mandada pelo correio também para a sede, em Florianópolis, como também hoje ela pode ser digitalizada. Ela pode ser assinada, digitalizada e mandada por e-mail, por WhatsApp, que a gente vai aceitar. Como também nós estamos abrindo a filiação aos pensionistas, né? Assim, é uma nova modalidade de servidores, né? de sindicalização que nós não tínhamos antes, mas já está no estatuto. E as pessoas que muitas vezes ela perde o titular, né? Da família, acaba, né, não tendo como mais atendimento, o Sintesp está proporcionando essa condição do pensionista também se filiar para ter assessoria e ter todo o atendimento pelo sindicato. Maravilha. Parabéns pelo trabalho, Mário. É uma boa estadia ali em Araranguá e Criciúma. E enquanto o nosso amigo Volney Chucre, diretor de comunicação e imprensa do Sintesp, está finalizando a sua tese de... Está licenciado, né? Está licenciado, né, para terminar seu trabalho de conclusão de curso, a gente vai conversando aqui. Com certeza. A gente agradece pela oportunidade, né, Silvio? Imagina. Que esse é um trabalho do sindicato, mais um, né, dos trabalhos, nós temos tantos, e queremos agradecer a oportunidade de estar hoje aqui junto à nossa televisão. É uma televisão dos trabalhadores, dos servidores públicos, e servidor público é trabalhador. Portanto, essa televisão é nossa e bom trabalho a todos vocês aqui também. E obrigado pela audiência no Floripa em Foco do Sintesp com o Mário Antônio da Silva aqui na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.